Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês. Espero que você, seguindo seu coração, escolha me ouvir também. Existem vários momentos da nossa vida, para não dizer quase todos os dias, que a gente se sente meio desencaixado, a gente se sente meio, meio desconectado da gente mesmo, a gente se sente não bem encaixado, não tão bem preenchido, parece que a gente não está vivendo de corpo e alma as situações, a gente meio que fica dividido quase que o tempo inteiro em pensar sobre várias coisas, né? Se preocupando sobre várias coisas. Quando a gente não está se preocupando, por exemplo, sobre o futuro, a gente está pensando sobre o passado. E aí acaba que a gente vai sentindo que a vida vai escorrendo pelos nossos dedos, né? O tempo vai escorrendo, que a gente não está vivendo nada, que a gente não está de corpo e alma em nenhuma situação. É claro que cada caso é um caso, mas geralmente a gente sente esse desencaixe na nossa vida, a gente sente esse desconcerto, né? Como se a gente tivesse desafinado com a vida. Geralmente isso acontece porque a gente está desconectado da gente mesmo. A gente tem tantas demandas ao longo da semana, dos dias. A gente também acaba aprendendo a ter um estilo de vida com muita ansiedade, com muita rapidez, onde a gente acaba pensando sobre tudo, mas a gente não sente nada. Né? É como se a gente entrasse ali num modo de suspensão existencial, como se a gente apertasse um botão e a gente entrasse no piloto ali automático, e aí de repente a gente começasse a viver, alguém escolhesse as coisas pela gente, algo dentro da gente começasse a decidir, mas é como se a gente não tivesse participação. Como se literalmente a gente tivesse pegado ou apertado um botão de piloto automático, tivesse acendido esse modo, e é então algo que a gente não sabe exatamente o que é, vai comandando a nossa vida, e a gente só vai vivendo ali em stand-by. Ali nos bastidores, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, né? Então isso acontece geralmente porque a gente está desconectado da gente mesmo. Por isso que é tão importante a gente ter alguns momentos de introspecção, de conexão com a gente mesmo, para a gente conseguir olhar para dentro, para a gente conseguir diminuir um tanto essa influência que a gente tem do mundo externo. Porque a gente, por exemplo, pode sair da nossa casa e ir para o mundo lá fora. E aí a gente sofre uma influência do mundo lá fora que a gente chamaria de influência, que a gente pode até chamar de influência direta. Ou seja, é da palavra das pessoas sobre você, do olhar das pessoas, da opinião das pessoas, de como as pessoas se comportam, isso tudo influencia a gente diretamente. Só que quando a gente, por exemplo, sai do mundo lá fora, entra para dentro da nossa casa, essa influência ela não acaba. Né? Embora a gente não esteja ali fisicamente com as pessoas, é muito comum que as pessoas continuem permanecendo dentro da gente através da nossa própria mente. Então, mesmo que a gente não esteja lá fora com as pessoas fisicamente, experienciando a diferença de comportamento e de pensamento dos outros lá fora, o julgamento, o olhar, enfim, quando a gente entra para dentro de casa, mesmo que a gente more sozinho completamente, as vozes das outras pessoas e da sociedade continuam muito viva dentro da gente, dentro da nossa mente. Então, a gente, mesmo quando está aqui quietinho dentro de casa, ainda assim tem um monte de vozes na nossa cabeça, falando pensamentos na nossa cabeça, né, que eu quero dizer, falando que a gente não é bom o suficiente, de que isso não é certo, isso é errado, falando que a gente é menos que as outras pessoas, ou se comparando, ou pensamentos de tristeza, pensamentos de raiva. E aí é como se as vozes da sociedade continuassem, né? Como se a gente pegasse as vozes da sociedade, das outras pessoas, de repente gravasse, e aí em casa a gente fica escutando aquele looping de um monte de pensamentos, de um monte de opiniões controversas. E é por isso que é importante a gente ter esse momento de solitude, né? De introspecção. Porque é quando a gente consegue diminuir essa influência indireta, né? Então, fisicamente as pessoas influenciam a gente diretamente, mas quando elas não estão, tudo aquilo que a gente ouviu através da nossa mente, né? Do falar, do modo tagarela que a nossa mente é,
a gente acaba escutando tudo isso, mesmo quando a gente está sozinho, né? Vivenciando tudo isso. A gente se sente mesmo como se a gente tivesse que sempre demonstrar ser uma coisa diferente, como se a gente não pudesse ser a gente mesmo, como se tivesse o tempo todo alguém julgando a gente. Então a gente, mesmo quando está sozinho, a gente acaba controlando muito o nosso comportamento. E aí a gente precisa desses momentos de solitude, até mesmo para a gente conseguir tirar essa influência indireta, para que a gente consiga aquietar e acalmar essas vozes que estão em volta da gente. Então a gente tem aquela voz que fala que a gente não é bom o suficiente, que a gente tem que melhorar, que a gente tem que ser melhor, que os outros estão competindo com a gente, que a gente tem que ter cuidado, porque alguém vai puxar o nosso tapete, porque alguém vai nos substituir. E a gente vai vivendo nessa neura. Quando a gente não tem esse hábito na nossa vida, quando a gente não tem momentos onde a gente olha para dentro e olha pra gente realmente do jeito que a gente é e silencia um pouco a mente, a gente vai acumulando essas vozes. E aí a vida vai ficando pesada, a gente vai sentindo cada vez mais ansiedade, cada vez mais a gente vai se sentindo fora do nosso equilíbrio. Cada vez a gente vai sentindo que a gente está desencaixado, que as coisas não estão acontecendo como deveriam, que a nossa vida devia ser diferente. Tudo isso porque a gente não teve essa limpeza, essa faxina da nossa própria mente. Então, todo esse lixo que a gente vai recebendo durante o nosso dia todo, durante a semana, ele continua ali e ele vai rodando. Aquelas vozes, né, os pensamentos continuam rodando, dizendo que você não é bom o suficiente, de que isso está certo, de que isso está errado, e o tempo todo julgando e pensando sobre tudo. Isso acaba sobrecarregando muita gente. E aí, se a gente não tem esse hábito, esses momentos de introspecção, de olhar para dentro, de estar a gente só com a gente mesmo, onde a gente silencia os nossos pensamentos, nem que seja silenciar, mas pelo menos a gente desacelera um pouco os pensamentos, a gente vai acumulando esse tanto de lixo e aí chega um momento que a gente fica muito estressado, com muita ansiedade, a gente, sabe, não tem paciência para nada, porque a gente se sente muito sobrecarregado de todo esse lixo, de todos esses pensamentos que estão rodando de forma acelerada na nossa cabeça. E aí quando a gente tem essa oportunidade de que a gente para ali naquele momento, faz um exercício de respiração, faz uma meditação e a gente verdadeiramente olha para dentro, além da mente, né? Porque a gente pode se conhecer só através da mente. Então, eu vou me conhecer sempre com a mente sendo filtro. E eu não vou ter um contato mais profundo comigo mesmo. Então, se eu me predisponho a me conhecer, mas eu tô com a mente na frente, eu não vou conseguir me conhecer, porque a mente ela é feita pelo julgamento, né? Ela é baseada no julgamento. E o julgamento, de alguma forma, ele sempre resume, ele sempre limita a existência de algo. Então, se eu conheço alguém, né, é mais fácil quando a gente entende isso falando de outras pessoas. Quando você, por exemplo, você conhece a pessoa e você não sabe nada sobre ela, você está muito atento a todos os lados daquela pessoa. Então você vai observando o comportamento daquela pessoa, as coisas que ela gosta, que ela não gosta. O que é diferente, por exemplo, quando você às vezes ouve falar de uma pessoa, aí às vezes alguém comenta com você, essa pessoa ela é muito assim, ela é muito ranzinza, porque ela é muito rígida, ela é muito rigorosa. Aí às vezes você vai conhecer essa pessoa, você já tem alguns julgamentos pré-estabelecidos. Então, você às vezes vai acabar percebendo mais esse lado dessa pessoa porque ele foi reforçado por alguém antes. Ou seja, você acabou conhecendo aquela pessoa através desses julgamentos. E aí, quando a gente faz isso com a gente, é o mesmo processo. A gente, às vezes, vai tentar se encontrar com a gente mesmo, né? Se conhecer, buscar autoconhecimento. Mas se a gente estiver só se conhecendo através da própria mente, a gente vai se conhecer através de todos esses filtros, esses julgamentos. Daquilo que as pessoas falavam que a gente era quando a gente era criança, das coisas que as pessoas falam de nós, daquilo que a gente sente que as outras pessoas acham sobre nós, então os nossos julgamentos, os nossos medos e todos os rótulos que a gente vai se pendurando ao longo da vida. Então a gente acaba não se conhecendo de verdade, porque a gente quando se olha, se busca, né, quando a gente entra nesse movimento, a gente esbarra na mente. E a mente é cheia de julgamentos, cheia de rótulos, de bonito, feio, grande, pequeno, legal,
divertido, ou chato, desinteressante. A gente se conhece através de todos esses rótulos, e esses rótulos eles acabam virando uma barreira que impede que a gente consiga se conhecer de verdade, né? Que a gente se conheça do jeito que a gente é, de uma maneira límpida, que a gente se enxergue de uma maneira límpida. Então a gente acaba olhando pra gente mesmo com um olhar muito poluído. E aí, inevitavelmente, a gente vai olhar para nossa vida também com esse mesmo olhar poluído. Então, quando a gente consegue ter um movimento, faz uma meditação, por exemplo, onde a gente consegue desacelerar os pensamentos, ou quando a gente consegue, né, ter um período, mesmo que seja ali milésimos de segundos, de silêncio mental, a gente vai conseguindo se enxergar de uma forma mais límpida, sem toda aquela poluição, sem toda aquela poeira, aquela bagunça, sem todo aquele lixo. A gente faz ali uma faxina, como se fosse uma faxina na nossa visão, como se a gente estivesse usando um óculos, e aí a gente limpa a lente do óculos e aí de repente, né, a sujeira que a gente achava que existia, na verdade não existia, na verdade era a sujeira da própria lente. E a sujeira não estava no mundo. Não era o mundo que estava embaçado, não era o mundo que estava sujo, mas a minha própria lente, a forma como eu enxergava. E aí eu consigo olhar dessa forma límpida para mim, consequentemente, eu acabo conseguindo olhar para minha própria vida de uma forma mais límpida. Isso vai possibilitando com que eu consiga enxergar também cada vez mais, de uma forma mais profunda, a realidade, sem também todos esses julgamentos de que minha vida tinha que ser assim, de que minha vida tinha que ser assado, de que a vida perfeita é dessa forma, de que meu relacionamento afetivo tinha que ser assim, tinha que ser assado, de que meu trabalho tinha que ser assim, tinha que ser assado. E aí a gente consegue olhar para a nossa própria vida com um olhar muito mais límpido. Então, pode ser até muito difícil no início, mas quando a gente se predispõe a ter momentos de solitude, né, onde a gente entra em contato com a gente mesmo e a gente silencia um pouco a nossa cabeça, o nosso mental, a gente consegue olhar pra gente mesmo, pra nossa vida, com muito mais gratidão. Não porque a gente está forçando uma gratidão, mas é porque a gente tem sempre motivos para agradecer, só que por causa de todos esses nossos julgamentos, preconceitos que a gente tem sobre a vida e sobre nós mesmos, isso tudo se torna um lixo que vai poluindo a nossa visão. E aí quando a gente olha para a nossa realidade, a gente fala, não tenho nada para agradecer, nada está bom. Mas na verdade não é que realmente assim esteja. É porque a gente está com o olhar tão poluído, tão sobrecarregado de pensamentos de outras pessoas, de opinião dos outros, de lixo, sabe? A gente está tão sobrecarregado, a nossa lente está tão suja, que é inevitável que quando a gente olhe para a realidade, a gente também veja toda essa sujeira, a gente não se agrade daquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está enxergando. Em muitos momentos a gente subestima, a gente fala, não vou meditar, não vou fazer um relaxamento, não vou me conectar comigo mesmo, não preciso, eu tô bem. E às vezes a gente acha que a gente tá muito bem, só que nem sempre a gente tá tão bem quanto a gente imagina. Às vezes a gente acha que tá bem, mas uma coisinha acontece e a gente já fica com raiva, uma coisinha acontece e a gente já fica desanimado, uma coisinha acontece e a gente já pensa em desistir de tudo, em chutar o balde, em jogar tudo pro ar. E isso revela que a gente não estava tão bem assim quanto a gente imaginava. Então, muitos momentos a gente subestima o poder de uma boa meditação, de uma meditação bem feita, a gente subestima o poder de ficar realmente presente ali no momento, de fazer essa faxina mental, de fazer essa faxina na nossa visão, a gente subestima. E aí a gente vai acumulando um tanto de estresse ao longo da vida, a gente vai acumulando opiniões de outras pessoas, acaba que a gente vai vivendo e fazendo escolhas que não tem a ver realmente com a gente. Acaba que a gente vai vivendo uma vida que a gente sente que não é nossa de verdade, porque na verdade não é a gente que está escolhendo, entende? Não é a gente de fato. Mas são as vozes das outras pessoas que estão escolhendo pra gente. E como a gente está com pouco contato com a gente mesmo, como a gente está um pouco desconectado, a gente não consegue perceber que aquilo ali que eu escolhi, que eu decidi, o que eu estou pensando, não é de fato a realidade. Mas é algo que eu escutei, é algo que eu absorvi de fora, do social, que eu absorvi das outras pessoas, e que muito bem aquilo pode não ter valor para mim. Aquilo pode não ser o meu caminho, aquilo pode não ser aquilo que eu realmente quero, aquilo que realmente eu desejo.
Então só quando eu entro em contato profundo comigo mesmo, eu olho para dentro de verdade, que eu olho para mim, para o meu coração, para aquilo que me faz feliz. Quando eu olho de forma mais profunda para mim, de uma forma muito mais profunda para mim mesmo, quando eu não me olho só superficialmente, quando eu não me olho através do olho de outras pessoas, quando eu aprendo a olhar para mim através dos meus próprios olhos, é que eu vou conseguindo perceber que alguns tipos de ideias, de pensamentos, de caminhos, de escolhas não fazem sentido para mim, não porque é uma coisa ruim, não porque não funcione. Talvez até funcione bem para as outras pessoas, mas em mim, né, pro meu coração não ressoa, para mim não faz sentido. E simplesmente o fato de não fazer sentido, não ressoar no meu coração, não me dar vontade de fato, não meu coração não se aquecer com aquela ideia, com aquele caminho, já revela que não vale a pena eu seguir aquele caminho, não vale a pena fazer o esforço, eu me esforçar e eu me anular e eu pisar em cima de mim, daquilo que eu tô sentindo, para lá cumprir uma aquisição de uma outra pessoa, cumprir uma ideia que uma pessoa tem, porque aquilo pode servir para aquela pessoa. Então aquela pessoa pode ficar muito feliz, aquilo pode dar muito certo, mas talvez aquele seja o caminho daquela pessoa e ela mesma tenha seguido porque faz sentido para ela, toca o coração dela, faz sentido para os valores, para os ideais dela, mas talvez para mim não faça. Mas não vai ser uma outra pessoa que vai me dizer isso, entende? Por isso que é importante o autoconhecimento. Porque não vai ser um outro. Se alguém chega para você e fala, ó, esse é o melhor para você, desconfie. Então nunca leve, né, a ferro e fogo aquilo que os outros dizem sobre você. Sempre tenha a própria opinião. Sempre tenha a própria visão. A gente sempre pode absorver e receber de conselho, de orientação de outras pessoas, é até muito bom, porque a gente vai trocando as percepções. Mas se a gente não tem a nossa própria percepção do olhar para dentro, né, desse autoconhecimento, a gente se segue muito pela régua dos outros e a gente, sabe, vai vivendo uma vida que não tem sentido pra gente aqui no nosso coração, porque a gente vai seguindo aquilo que funciona pros outros e não pra gente. Aquilo que faz os outros felizes e que não faz pra gente. Aquilo que toca os outros, o coração das outras pessoas, mas não toca a gente. Então a gente precisa ter um parâmetro interno. A gente precisa ter um pouco de autoconhecimento para que a gente consiga perceber se aquilo que o outro me traz, se aquilo que o outro está me orientando, se aquilo que o outro está me sugestionando, me aconselhando, aquilo realmente faz sentido para mim. Eu tenho que parar um pouco, alguns segundos, respirar, olhar para dentro e perceber isso faz sentido para mim, isso me alegra, isso me toca de alguma maneira, eu sinto que isso é verdade ou não. E sentir é além da cabeça. Então não é, isso é verdade, isso é lógico, não. Eu sinto que isso é verdade, isso faz sentido pra mim, isso toca o meu coração. Como o meu corpo se sente com essa informação? Como o meu corpo se sente em simplesmente se direcionar para um caminho, para uma decisão? Ele se sente ansioso, ele se sente triste, ele se sente estressado? Não, ele tá em paz, ele tá seguro, ele tá confiante, então esse pode ser o caminho. Agora, se eu só de me direcionar por um caminho que alguma outra pessoa me disse, tomar uma decisão que alguma outra pessoa me deu de opção, eu já começo a ficar com ansiedade, eu já começo a ficar com medo, eu fico com raiva, eu fico inseguro, ou eu sinto que tem alguma coisa estranha, pode ser que aquele não seja o caminho. Mas quem vai dizer isso, né, falando novamente, não é a outra pessoa. Quem vai dizer isso, quem vai perceber isso, é você mesmo no contato consigo. Então, não é você seguir a orientação de outras pessoas a ferro e fogo. Você absorve aquilo que os outros te dizem, você reflete, você vê se funciona ou não, mas você tem ali o seu centro interno, você tem para onde voltar, você tem a sua casa, a sua moradia interna. Você tem como ali se resguardar, olhar para dentro e perceber de fato quem você é e o que você precisa. Não somente aquilo que a gente deseja, mas principalmente aquilo que a gente precisa. E aí a gente consegue olhar para dentro, a gente consegue enxergar a gente de uma forma mais límpida, a gente consegue enxergar também
a vida de uma forma mais límpida, e a gente consegue ir tendo, com a presença em cada momento, né, buscando cada vez ter mais presença na vida, e a gente consegue ir abrindo mais aquilo que a gente chamaria de intuição, para a gente poder perceber, ó, isso me toca, isso não me toca, esse caminho faz sentido para mim, esse caminho não faz. E aí, aos pouquinhos, eu vou tendo mais segurança de seguir a minha intuição, de seguir aquilo que eu tô sentindo, porque aí eu escolho seguir o meu próprio coração, seguir aquilo que eu tô sentindo, seguir a minha intuição, e aí eu percebo que as coisas dão certo. Com essa experiência, eu vou angariando mais confiança pra no futuro eu nem precisar duvidar de mim mesma daquilo que eu tô sentindo, mas eu respeitar que eu não sinto de ir por aqui, mas embora minha cabeça não entenda, é o que eu sinto e eu vou respeitar. E aí a gente passa também a respeitar as outras pessoas. Quando aquela pessoa fala, olha, eu não sei porquê, mas eu sinto de não fazer isso. A gente passa a respeitar. E aí fica muito mais fácil a gente dizer não e a gente receber nãos. Porque a gente vai entendendo que não é tudo resolvido pela cabeça, que não é só ter um argumento super lógico e aí todo mundo vai seguir aquele argumento. Que não necessariamente aquilo que eu fiz e funcionou pra mim vai funcionar para as outras pessoas. Porque a gente vai percebendo que cada um tem uma vida diferente, tem um caminho diferente, cada um tem tem coisas diferentes que tocam o próprio coração. Então a gente precisa olhar para dentro. É por isso que é importante, então, a gente ter esses momentos de solitude, de introspecção, de meditação, onde a gente olha para dentro, onde a gente se reabastece da gente mesmo e onde a gente consegue se enxergar a vida de uma forma muito mais límpida, de uma forma muito mais clara. Assim, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu agradeço cada um que ficou até aqui, agradeço cada um que me escutou. Espero que esse assunto tenha de fato tocado o coração de vocês, que tenha feito sentido para algumas pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui.